Oi gente, eu sou a Kailane Garcia, sou estudante de jornalismo e repórter da TV Unifor e hoje eu estou aqui com a Maeli Borges, que é chefe da Divisão de Responsabilidade Social da Vice-Reitoria de Extensão e também de Comunidade Universitária, né, a Virex. A Maeli ela vai falar um pouco para a gente sobre como aconteceu, como foi o Fórum Internacional de Justiça dos Animais e também sobre o lançamento de um livro digital, né, que aconteceu no último dia, certo, Maeli? Exatamente. É um prazer estar aqui com vocês, poder dividir um pouco, né, todo esse processo e todo o pré-evento, né, que na verdade fez com que esse momento acontecesse. Então foi um evento pensado por muitas cabeças, então envolveu aí a Vice-Reitoria de Ensino, o Núcleo de Estratégias Internacionais, a Vice-Reitoria de Extensão e Comunidade Universitária, Centro de Ciências da Saúde, o Centro de Ciências Jurídicas. Então a gente teve diversos atores elaborando esse evento para que ele realmente tivesse temáticas que fossem de interesse de todos que estiveram ali. E pela adesão que a gente teve ao longo desses 2 dias, percebemos aí que a nossa aposta estava correta, né? Só legitimou aquilo ali que a gente já vinha pensando. Com certeza. O fórum aconteceu nos dias 2 e 3 de outubro, certo? E aí, Maeli, eu queria saber primeiro como é que foi pensar em trazer esse evento, porque ele veio aqui para a Unifor de forma inédita. Então, como é que foi pensar em trazer todo esse evento, toda essa temática para o campus da Unifor? E se tem pensamento de tipo, quero trazer mais vezes, eu acho que a gente pode melhorar nisso, pode melhorar naquilo, trazer outra coisa. Então, como é que foi trazer agora e quais são os projetos futuros? Começamos a pensar em uma temática, né, oriunda ali da área do direito, e aí começamos a perceber que isso poderia se expandir. Trouxemos outras áreas, né, outros profissionais para poder pensar, tanto que a gente conversou um pouco sobre o Tupete, envolvemos aí o curso da psicologia, o curso da veterinária, né, com os seus saberes dentro desse processo. No nosso livro, nós tivemos também múltiplos pesquisadores que aderiram a essa proposta. Então tivemos aí até a área da gestão, que também participou, né, desse evento e dessa construção desse livro com suas pesquisas, porque consegue e entende que essa temática é tanto interessante quanto existe lugar para se explorar a pesquisa naquela área de formação. Com certeza. E aí, Maeli, a gente entrando nesse assunto, que você falou até da publicação do livro, eu queria saber qual a importância dessa obra para a sociedade, qual a importância também para os acadêmicos aqui da Unifor. A publicação ela é um elemento muito importante quando a gente fala sobre pesquisa. E dentro desse livro que foi lançado no dia 3, nesse nosso evento, ele é um livro que traz textos muito provocativos, né, de reflexão sobre o que é esse animal e essa relação com a sociedade, nas diversas perspectivas que a ciência apresenta, das diversas áreas. Então, por exemplo, assistir os autores apresentarem as suas pesquisas ali no evento foi muito interessante, porque você vai vendo todos os reais motivadores que fizeram com que aqueles pesquisadores resolvessem explorar aquelas temáticas. Então, a gente teve a adoção, a gente teve a perspectiva do animal ali dentro das definições jurídicas, como é que ele deve ser percebido, das relações de poder. Então a gente consegue perceber como essa relação entre os animais e os seres humanos, ela é totalmente ligada, né? Mesmo que você não tenha um pet, você tem uma relação com os animais e tem uma relação com esse meio ambiente, porque você faz parte de uma sociedade onde esses animais também estão presentes. Eu acho que foi muito interessante ver que o fórum ele não só abordou a justiça dos animais, animais selvagens, animais domésticos, mas ele trouxe um todo assim que eu acho que todas as pessoas que estiveram presentes puderam se identificar. Porque, como você falou, nem todo mundo tem bichinho de estimação, mas outras pessoas vieram justamente por conta disso. Então isso foi muito interessante, ver que ele não abordou só um tipo de animal, um tipo de ambiente. E aí, Maeli, eu também queria te perguntar sobre o livro, porque o livro foi organizado por vários docentes da Unifor. O que essa coletividade ela assim, teve de favorável para a publicação do livro? Todas as vezes que a gente coloca muitas cabeças pensando juntas e discutindo juntas, a gente consegue uma perspectiva mais completa sobre, às vezes, o mesmo objeto, né? Então, nesse caso, a temática era a justiça animal.
Porém, cada um pôde observar esse elemento com as suas lentes, né? Com a sua base teórica, na sua área de formação, no seu local de pertencimento em relação àquele objeto que era a justiça animal. Então, você fazer essa provocação, conseguir essa adesão é um elemento muito fantástico dentro desse processo, porque a gente percebe essa pluralidade e a gente percebe como é agregador poder discutir sobre diferentes perspectivas. Verdade, viu? Principalmente porque, como você falou, várias perspectivas geram, como é que eu posso dizer, uma percepção maior, várias perspectivas juntas, elas conseguem ter uma perspectiva maior ainda e trazer muito mais riqueza para o determinado assunto. E me diz uma coisa, já que a gente está falando sobre coletividade, qual a importância dessa obra, do fórum também, mais ainda da obra, que foi o lançamento dos docentes da Unifor, qual a importância dessa obra para a população, principalmente de Fortaleza, já que a gente está falando aqui do âmbito local? Essa obra, ela tem aí o intuito de provocar essa reflexão. Então, ela é uma obra que ela não é restrita a um grupo específico, por exemplo, de pesquisadores, né, ou um grupo específico que tem aquele conteúdo já posto, né, no seu mundo conceitual. Então, na verdade, é uma obra aberta para qualquer um que tem interesse sobre a justiça animal poder ler, poder conhecer um pouco mais. Certamente será a primeira, né? Porque a gente é provocado e a gente aceita o desafio e quando a gente vai vendo que as coisas vão dando certo, a gente se empolga para poder realmente dar continuidade a isso. Mas é algo importante como um marco, é algo que a gente deixa para a sociedade, é um marco do que nós estamos vivendo neste momento, então ele vai refletir o nosso pensamento de 2025. Essa leitura ela vai perdurar aí para mais 20, 30, 40 anos e a gente vai poder ter ali um recorte de como a sociedade pensava nesse momento, neste ano de 2025. Então, além de ser um registro histórico, ele também é um elemento provocativo para que a gente possa pensar outros desdobramentos a partir disso, sejam elas políticas públicas ou ações para empresas privadas ou mesmo uma ação para mim como indivíduo, né, como civil, que vou ali pensar como é que eu vou me comportar dentro desse processo. Perfeito. E aí, Maeli, o título do livro me chamou a atenção porque é Justiça para os Animais por um Mundo Melhor entre Espécies. Eu acredito que tenha um certo segredinho aí com esse título do livro, porque se a gente for perceber, nós também somos uma espécie. Então eu queria te perguntar como é que esse título, como é que esse livro ele pode dialogar melhor com a causa da defesa animal e principalmente com o nosso relacionamento com os bichos. Esse ano a gente vem aí intensamente trabalhando a questão do meio ambiente. Então nós tivemos na primeira parte do ano um grande evento que foi ali o que teve como temática central a COP30, que já explorou essa relação do homem com o meio ambiente. Agora nesse segundo semestre, esse evento da justiça animal. Então compreende-se que é preciso existir uma relação harmônica entre o meio ambiente e entre o ser humano. O ser humano é esse ser que modifica o ambiente onde ele está. Então ele faz alterações para a sua moradia, para o seu consumo, né? Mas é preciso entender que existe um equilíbrio que é necessário para que todo o processo continue em harmonia, né? E não prevaleça uma espécie que na verdade vá acabar sendo deteriorada pela falta de uma outra, né? Com certeza, muito importante abordar isso. E aí, Maeli, além do livro, de todo esse lançamento, de toda essa preparação, eu queria perguntar o que o evento traz de importante e de reflexivo para o público, principalmente para quem está nos assistindo agora. Bom, toda a programação vocês podem conferir ali, que ficou tudo gravado no nosso canal do YouTube. Vale a pena, foram discussões extremamente intensas, então a gente teve tanto a pauta PET, quanto a gente teve animais silvestres, a gente teve os nossos órgãos públicos participando ali dentro do fórum, dando as suas perspectivas, né, e percepções sobre essa relação. A gente teve pesquisadores apresentando as suas propostas e suas pesquisas, então
Foi um evento que tem uma característica única exatamente por conseguir unir toda essa pluralidade de linguagens. Então, para quem não pôde participar nesses dias, vale a pena conferir toda essa programação e ver ali tudo que foi discutido, os insights que podem ser aplicados, né? Tanto você como indivíduo na sociedade, você como participante, às vezes, de uma política pública que está sendo construída, ou mesmo como participante de um órgão privado ali que quer estabelecer essa relação melhor com o meio ambiente. Perfeito. E Maíli, agora a gente se encaminhando para a última pergunta, eu queria saber de você como é que o evento e também o lançamento do livro ele pode ajudar o público, as pessoas que estão nos assistindo, a se conscientizar mais em relação à denúncia contra os maus-tratos dos animais. Essa foi uma pauta que foi tratada no nosso evento, né? Tanto que a própria temática do evento traz essa chamada, né? Então vai para além do direito, é a justiça. Existem alguns canais que as pessoas podem utilizar todas as vezes que virem ações relacionadas aos animais com as quais não concordam e que são considerados maus tratos. Então, existem ONGs que podem receber, né, esse tipo de denúncia. A ProSilvestre, que esteve conosco no evento, é uma delas. A gente tem a Delegacia da Proteção do Meio Ambiente, né? A gente tem o próprio IBAMA. Então, existem alguns canais que a população pode utilizar todas as vezes que vir uma ação que não deve ser propagada. Na verdade, alguém precisa ser por aqueles animais, né? E a população pode utilizar esses canais para poder proteger os animais. Perfeito, Maíli, muito obrigada pela sua presença, obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui hoje, conversar um pouquinho com a gente e trazer, né, também sobre a temática do fórum. Assim, foi muito importante tratar sobre isso com você, viu? Eu que agradeço. E é isso, gente, a nossa entrevista de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço a cada um de vocês que estavam nos assistindo, mas eu também reforço que a TV Unifor produziu vários conteúdos sobre o Fórum Internacional de Justiça dos Animais e eles estão disponíveis aqui no YouTube. Também não se esqueçam de seguir-nos nas nossas redes sociais e também no nosso canal. E é isso, eu vou ficando por aqui. Até mais!